Boa noite a todos, graça e paz. Queria pedir desculpa pelo atraso, houve uma confusão nas informações, foi corrigido pela igreja no cartaz, mas no meu celular me mandaram 19 horas. Então, para mim, eu estou chegando adiantado, mas graças a Deus que o pastor é compreensivo, aguardou e deu tudo certo. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite para falar daquilo que Deus tem feito na Missão Vida e através da Missão Vida. A Missão Vida é um trabalho de recuperação com moradores de rua, com mendigos, e esse trabalho começou há 40 anos atrás. Um jovem de 19 anos de idade, queimando, ardendo por dentro do desejo de trabalhar para o Senhor, ele passa na rodoviária de Anápolis e ele vê um grande grupo de homens morando nas ruas. E ele faz uma oração: Senhor Deus, se o Senhor ama tanto a vida desses homens como diz a tua palavra, use a minha vida para ajudá-los a sair dessa situação. Com certeza, Deus o motivou a fazer essa oração, porque está no coração de Deus o resgate do perdido. Quando Jesus se encontra com Zaqueu, e está registrado no livro de Lucas, ele faz uma revelação de si mesmo. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o próprio Deus o motivou a fazer essa oração, e ele começa um trabalho chamado SSS, Sopa, Sabão e Salvação, onde ele ia nas ruas, entregava alimento, entregava cobertores, mas mais do que isso, ele levava a esperança que há em Cristo Jesus, porque Jesus pode transformar o pior dos pecadores. E aí ele foi desafiado por aqueles homens, ele começa o primeiro centro de recuperação de mendigos no Brasil com 12 leitos. Mas o trabalho cresceu, completou 40 anos no dia 27 de agosto. E nós trouxemos um vídeo que mostra um pouco como é o trabalho da Missão Vida. E eu gostaria de assistir junto com vocês nessa noite. Eles são invisíveis, mas basta ter sensibilidade e ver com o coração para notar que estes olhares aflitos estão em toda parte. Foi isso que fez o Milton dos Anjos em 1983, quando criou a Missão Vida, primeiro trabalho com recuperação de mendigos do Brasil. Ele foi tocado por esta triste realidade e organizou um trabalho cristão de distribuição de sopa para os mendigos. E usando o dinheiro que ele economizava para a compra de um carro, construiu um local que comportava 12 pessoas. Desde então, a Missão Vida se ampliou, se fortaleceu e se consolidou no cenário nacional como uma iniciativa vencedora, confiável e eficiente na recuperação e salvação de vidas. Em mais de 3 décadas de atuação, beneficiou milhares de pessoas que foram retiradas das ruas e voltaram ao convívio familiar e social. A população carente de 10 estados brasileiros recebe assistência em entidades diferentes do país. Anápolis e Cocalzinho, em Goiás, Uberlândia e Governador Valadares, em Minas Gerais, Camaçari, na Bahia, Grande Rio de Janeiro, Rolândia e Londrina, no Paraná, Grande Manaus, no Amazonas, Princesa Isabel e João Pessoa, na Paraíba, São José do Rio Preto, Iguapiaçu, em São Paulo, e Caruaru, em Pernambuco. São oferecidos quase 1.000 leitos para acolher, cuidar e oferecer uma oportunidade de deixar os vícios e as ruas. Os processos de recuperação contemplam 3 etapas. Buscando uma aproximação amigável que cria bases para um relacionamento de longo prazo, o programa Sopa, Sabão e Salvação distribui alimentos,
com a finalidade de atrair para o programa de recuperação, chegando a um dos núcleos de triagem, com atenção e ouvidos atentos às histórias de lutas e sofrimentos. O acolhido recebe cuidados essenciais. No programa de recuperação, a restauração à dignidade é promovida por meio do aconselhamento individual, reuniões diárias em grupo e atividades de laboterapia. Na fase de reintegração, o recuperado conta com o apoio da equipe Missão Vida durante sua reinserção social, profissional e vocacional. Depois de tudo isso, alcançamos o objetivo maior, a transformação de vidas. Em Anápolis e Cocalzinho, a Clínica Vida cuida da saúde dos acolhidos e da população carente, com consultas médicas, odontológicas, psicológicas e procedimentos médicos simples. Com a finalidade de atuar na prevenção, a Missão Vida realiza também atividades voltadas ao público infanto-juvenil. São núcleos no Brasil, em Anápolis, Goiás e João Pessoa, Paraíba. E na África, nas cidades de Antananarivo e Tulear, em Madagascar. Nos dois países, são cerca de 500 crianças atendidas. Madagascar é o 10º país mais pobre do mundo, onde 70% da população vive em extrema pobreza. Os pequeninos que muitas vezes não tinham sequer um pão para comer ao longo do dia, agora recebem refeições quentes e na hora, reforço escolar e noções de cidadania, além de carinho, atenção e a chance de um futuro melhor. Aos adolescentes, jovens e adultos são oferecidos no Centro Educacional Vida cursos profissionalizantes que possibilitam inserções no mercado de trabalho e melhoria na condição de vida da família. Se assim como a Missão Vida, você também acredita na recuperação e transformação de vidas, faça parte deste trabalho, sendo um dos apoiadores. Os valores começam em R$20 por mês. Basta preencher a ficha que você tem em mãos. Não deixe para depois. Você é parte essencial do projeto de Deus para os pobres e necessitados. Não deixe que eles se tornem invisíveis. Faça deles parte do seu projeto, de sua vida, de sua generosidade, de sua gratidão a Deus. Agora você já tem mais alguns motivos para se tornar um colaborador da Missão Vida, ajudando centenas de crianças no Brasil e na África, e também participando da recuperação de quase 1.000 homens que estão sendo cuidados pela Missão Vida. Talvez você não tenha coragem e nem tampouco treinamento para levar essas pessoas para a sua casa, mas nós na Missão Vida podemos fazer isso por você. Seja um colaborador dessa grande obra de Deus. Torne-se um intercessor, torne-se um mantenedor e certamente você se tornará uma resposta das nossas orações. Estenda sua mão para a Missão Vida. Missão Vida é uma instituição filantrópica. Ninguém paga nada para estar na Missão Vida. As pessoas recebem 5 refeições por dia, roupa de cama é trocada 2 vezes por semana. E algumas pessoas, quando vão na Missão Vida, ou até mesmo veem o vídeo, perguntam, mas para cuidar de mendigo, precisa de tudo isso? E a resposta do pastor Wildo, e se tornou a nossa resposta, nós construímos lugares que, se Jesus precisasse ficar hospedado, ele ficaria com dignidade. Jesus nos ensina a amar o próximo, como nós amamos a nossa própria vida, a tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Essas pessoas que estão nas ruas, na maioria delas não são coitados. São pessoas que fizeram escolhas erradas, e algumas bem erradas. Mas o amor de Deus é enorme e quer alcançar a vida dessas pessoas. Então, o que a Missão Vida tem feito é tentar possibilitar esse encontro das pessoas que já estão desacreditadas, que não têm mais forças,
que não conseguem sair sozinhos dessa situação, oferecendo um lugar de acolhida, onde eles podem ouvir a palavra 2 vezes por dia ou mais, e eles terem um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus transformar a vida deles. Então é isso que a Missão Vida tem feito. Nós agradecemos ao pastor João, agradecemos a essa igreja. Como ele falou, a Missão Vida já veio algumas vezes, e sempre que vem, tem alguém que se dispõe a orar, a contribuir, e o seu recurso está sendo bem utilizado. Está alimentando, está cuidando dos pobres de Deus. E com certeza Deus se agrada disso. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Certa vez, um advogado da lei se levantou com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada, e assim que viu o homem, passou para o outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Somente até aqui. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, como foi orado pelo pastor. Que nós possamos compreender a tua palavra e, compreendendo a tua palavra, que nós possamos colocar em prática. Abençoa as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito interessante os encontros que Jesus teve com as pessoas que os questionavam. Jesus, ele sempre age de uma forma inusitada. Nesse texto que nós lemos, um pouco antes desse encontro, Jesus estava exultando, agradecendo a Deus, porque Deus havia revelado a sua palavra aos pequeninos, que ele não havia revelado para as pessoas importantes, mas aos pequeninos, sim, os pequeninos do teu povo. Então Jesus estava agradecendo a Deus, porque a sua palavra era revelada para as pessoas simples. Mas os religiosos da época, eles não concordavam com aquilo. Eles olhavam para Jesus e achavam que Jesus estava agindo de forma errada. Ora, eles até reconheciam Jesus como um profeta, como alguém que era um homem de Deus, mas eles não concordavam com aquilo que Jesus fazia. E muitos daqueles religiosos, eles andavam próximo de Jesus. E na sua grande maioria, eles estavam próximo de Jesus com a motivação errada. Não com a motivação de aprender, não com a motivação de receber algo de Deus, mas com a motivação de pegar Jesus em alguma questão errada, com alguma opinião errada, e por muitas vezes eles questionavam Jesus com segundas intenções.
E foi o caso desse advogado da lei. Ele pergunta para Jesus com a intenção de pôr Jesus à prova. E ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, que poderia ter respondido para ele, Jesus age de uma forma diferente. Jesus devolve a palavra para ele, a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Você conhece. Como você interpreta? E aquele homem usa 2 textos do Velho Testamento. Ele usa Deuteronômio e Levítico, e ele dá uma resposta fantástica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro texto. E o segundo texto ele fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus elogia ele: respondeste corretamente. E eu fico imaginando como aquele homem se sentiu com o elogio de Jesus. Porque nós gostamos de ser elogiados. Nós gostamos de ter a resposta certa. Nós gostamos de saber o que é certo para fazer, de ter o conhecimento. E Jesus louva ele e fala: respondeste corretamente. Mas Jesus continua: faça isso e viverás. O grande desafio para aquele homem e para as nossas vidas é colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra. É tirar da teoria e começar a executar. E muitas vezes nós encontramos dificuldade, como aquele homem encontrou. E quando a gente fala de prática da palavra, tem um texto em Tiago, poderia falar de Mateus, mas tem um texto em Tiago, que ele é muito claro, sobre como nós devemos nos portar diante do ensinamento, diante da palavra de Deus. É Tiago 1:22, não precisa abrir. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai, e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Então Deus, Ele nos ensina através da sua palavra, que nós devemos praticar. E aquele doutor da lei que conhecia o que era certo, que sabia o que ele tinha de fazer, ele sabia a resposta da sua própria pergunta, ele encontrou dificuldades em praticar. Mas note que ele não teve dificuldade no relacionamento com Deus. Da primeira parte da sua resposta, ele não questiona. Ele não fala como eu vou adorar a Deus, como eu vou fazer para adorar a Deus, como eu vou fazer para amar a Deus de todo o coração. Não, esse não era o questionamento dele. O questionamento dele não foi com Deus. O questionamento dele foi: quem é o meu próximo? Quem merece a minha atenção? Quem merece o meu tempo? Quem merece o meu investimento? Quem merece o meu amor? Que eu ame da mesma forma que eu amo a minha vida. Quem é o meu próximo? Para quem eu devo fazer isso? O judeu tinha uma ideia muito clara sobre misericórdia a quem eles ajudavam. Então ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus, mais uma vez, não responde ele diretamente. Jesus poderia respondê-lo, mas Jesus resolve contar essa história que nós lemos. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi abordado, assaltado, espancado e abandonado e deixando à beira do caminho para morrer. Aí Jesus continua a história e fala assim: casualmente, naquele mesmo horário, naquele mesmo lugar, naquela mesma estrada, diante daquela situação, descia um sacerdote. E o sacerdote passa. A Bíblia, o texto fala que ele olha para o homem caído, provavelmente ensanguentado, mas a Bíblia fala que ele passa de largo e segue o seu caminho. Semelhantemente, um levita, que também servia a Deus no templo, passa, olha para o homem caído, para um ser humano caído, e segue o seu caminho, passa de largo, atravessa a rua. Se fosse no dia de hoje, seria olhar uma situação difícil e atravessar a rua. Isso leva a gente a pensar:
São 2 homens que serviam a Deus dentro do templo, mas encontraram dificuldades de servir Jesus fora do templo, fora do seu horário. Provavelmente aqueles homens haviam acabado o seu turno de trabalho no templo, eles estavam retornando para a sua cidade ou indo viajar, mas eles não conseguiram fazer aquilo. Eu confesso que muitas vezes eu li esse texto e eu achei estranho a atitude desses homens e falei, que homens insensíveis, como eles não conseguiram acudir um homem que estava caído na frente deles? Porque é muito fácil a gente julgar os outros. Mas teve uma situação que eu estava na Bahia, mais ou menos, acho que uns 10, 11 anos atrás, eu tinha ido pregar numa igreja lá em Lauro de Freitas, a Missão Vida, a base dela em Barra do Pojuca, que dá mais ou menos uns 65 quilômetros. Eu preguei na igreja, levei 3 acolhidos comigo, a gente foi de Kombi, e quando eu estou retornando, já era de noite, passando pela estrada, linha verde, estrada do Coco, eu passo por uma cena que me chama a atenção, fração de segundos. Quem dirige sabe, você olha do lado e vê algo, mas você já entende a cena. E eu passei e vi um casal. Um homem estava do lado de fora do carro, no gramado que liga as 2 pistas. Eu imagino que ele tenha tentado contornar sem andar até onde era o retorno, e ele tentou passar pela grama. Só que estava chovendo. E a imagem que eu vi foi um homem do lado de fora, com a mão no volante, o corpo para fora do carro empurrando. E a mulher dele, provavelmente a mulher dele, do lado de trás do carro empurrando também. E chovendo pouco. E quando eu vi aquela cena, o meu desejo, a minha vontade foi parar de ajudá-los. Rapidamente, coisa de fração de segundo, eu falei, nossa, se eu parar ali com os meninos que estão aqui comigo, rapidinho a gente tira o carro dali e ajuda eles. Mas sabe o que eu fiz? Eu continuei com o pé no acelerador. E quando eu percebi, eu já tinha andado 6 quilômetros, já tinha chegado na entrada da minha cidade e não havia parado para ajudar aquele casal. Então eu perdi a oportunidade de demonstrar o amor de Deus. E às vezes eu fico pensando nos desdobramentos daquele encontro. Se eu tivesse parado, e aquele casal falou, mas por que você parou essa hora da noite para nos ajudar? Eu falo, porque Jesus te ama, porque Jesus mudou a minha vida, porque Jesus quer mudar a sua vida. Qualquer coisa que eu falasse levaria eles a pensar, porque eu havia parado e havia demonstrado amor, mas eu não parei. E quando eu cheguei na entrada da cidade, 6 quilômetros depois desse quase encontro, Deus fala no meu coração e eu fico, através da minha consciência, pensando que eu havia agido errado. Havia acabado de pregar a palavra e não havia sido misericordioso. E eu paro a Kombi e começo a orar e falo, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu acabei de perder uma oportunidade de demonstrar o seu amor. Acabei de perder uma oportunidade de demonstrar que eu sou cristão. Usa alguém que tenha mais misericórdia que eu. Os meninos que estavam comigo não entenderam nada, porque tudo isso se passou na minha mente, a oração eles ouviram, mas provavelmente não entenderam muito e eu fui para casa, perdoado por Deus. Mas a oportunidade eu havia perdido. Então, muitas vezes, nós conseguimos demonstrar o nosso amor a Deus de uma forma correta, de uma forma zelosa, de uma forma calorosa para Deus, dentro da igreja. Mas se isso não refletir lá fora, com certeza nós estamos errados. A Bíblia fala que o crente, que o cristão é a luz do mundo. E ele fala que não acende uma luz para esconder ele, mas coloca num lugar alto, no velador, para que todos possam ver a luz. Mas muitas vezes nós encontramos essa dificuldade de estender a mão para o próximo. Às vezes a gente encontra dificuldades por vários motivos. A gente fala, a pessoa chegou nessa situação porque ele quis. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não tenho tempo. São muitas coisas. Mas às vezes a gente perde a oportunidade, a gente vai se importar quando o problema chega na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Aí a gente abre os olhos. Eu vi uma campanha do trânsito na Austrália, de muitos anos atrás. E essa campanha é um entrevistador, chama uma pessoa, só os dois, e ele fala, no ano passado, 252 pessoas morreram no trânsito na Austrália.
qual o número aceitável de mortes no trânsito? O entrevistado ficou meio assim, como eu vou dizer qual o número aceitável? E ele pensou, ele falou, 70? Talvez 70 pessoas? E o entrevistador pega um rádio e fala, ele respondeu 70 pessoas. E daqui a pouco, ali no lado, na frente, vira na rua um monte de pessoas. E o entrevistador fala para ele assim, aquilo ali são 70 pessoas. E quando elas vão chegando mais perto, o entrevistado fala, mas essa aí é a minha família. Eles tinham colocado a mãe dele, a esposa dele, a filha dele, os primos dele, sobrinhos deles, amigos dele. Então, as 70 pessoas que ele falou que era um número aceitável eram as pessoas da família dele. Aí ele ficou todo constrangido, chocado, falou, não, aí não, é a minha família. Aí o entrevistador pergunta para ele, qual o número aceitável de mortes no trânsito? E ele responde, 0. Nós precisamos olhar para essas pessoas que se tornam invisíveis da sociedade. E não somente moradores de rua, dependentes de droga, alcoólatras, mas as pessoas que às vezes Deus coloca no nosso caminho. Pessoas que fazem parte da nossa família e não conhecem Jesus. Pessoas que estão no nosso trabalho. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Mas Jesus continua a história e fala, mas certo samaritano descia por aquele caminho. E quando ele viu o homem caído, o coração dele já se encheu de compaixão. E ele passa perto, ele cuida, ele trata. E o interessante é que ele enxergou a pessoa de uma forma diferente. Todos nós, provavelmente, quando andamos, nós vemos muitas situações feias e difíceis. Mas de vez em quando a gente consegue enxergar alguém no meio dessa situação. A gente olha para alguém com uma compaixão maior. E aquele samaritano, ele olha para aquela pessoa com uma compaixão. Ele olha como um ser humano. E o interessante é que Jesus não havia falado a raça do homem, não havia falado a condição financeira, a condição religiosa, a condição política. Jesus, na história, fala, descia um ser humano por aquele caminho. Um ser humano. E o samaritano conseguiu enxergar aquele homem com o ser humano. E ele para, ele cuida, ele trata, percebe que não vai conseguir ajudar ali, põe no seu animal, leva para uma hospedaria, cuida dele a noite toda. E no outro dia ele vai embora, ele paga a conta do homem e fala, eu vou voltar. Se alguma coisa ele gastar a mais, eu vou voltar. E vou me responsabilizar por isso. O samaritano mudou a vida daquele homem, porque aquele homem possivelmente voltou para sua casa, não morreu no caminho, porque alguém o enxergou, porque alguém o ajudou, porque alguém o amou. E Jesus desafia todos nós a fazermos isso. Mas tem um personagem da história que muitas vezes nós nos esquecemos, que é o que estava caído. Volta para sua casa, é ajudado, e a importância que o samaritano teve na vida dele. Eu sei muito bem que é isso, porque eu também já precisei ser ajudado. E às vezes até você já precisou ser ajudado em alguma situação. Então a ajuda, ela conta muito para quem precisa. Há 16 anos atrás, aqui em São Paulo, na Praça Barão de Tietê, na Moca, se você passasse lá 16 anos atrás, você ia passar e ia me ver deitado ali na calçada. Porque eu fui um morador de rua durante 1 ano e 4 meses da minha vida. 1 ano e 4 meses da minha vida, eu vivi naquela praça, achando que a minha vida ia acabar daquele jeito. E o meu caso, eu tive uma boa família, uma boa educação, uma mãe cristã que me levou na igreja. Meu pai não era cristão, mas não se opunha a minha mãe levar na igreja. Trabalhador, honesto. Minha mãe me criou na igreja presbiteriana de Piracicaba, São Paulo. E eu vivi nessa igreja desde que eu me conheço por gente, desde bebezinho até na adolescência para a juventude. E mesmo sendo criado dessa forma, mesmo tendo chance, tendo feito Senai, tendo o 2º grau completo, tendo trabalhado em empresas boas, eu fiz escolhas erradas na minha vida. Eu me envolvi com o pecado e me tornei escravo do pecado. Eu me envolvi com drogas e não consegui vencê-las. Aí fui internado a primeira vez.
Internada segunda, internada terceira, internada quarta, internada quinta, internada sexta vez. E eu não conseguia vencer, porque dentro do centro de recuperação eu ficava bem. Mas quando eu saía, eu arrumava um emprego, pegava o dinheiro na mão, escravidão do pecado. O escravo é aquele que não comanda as suas vontades. O resultado disso é que as portas se fecharam. Não tem como as portas permanecerem abertas para quem vive uma vida desse jeito. E chegou um momento que não tinha mais lugar para mim ficar em Piracicaba. Mas uma irmã minha aqui de São Paulo, crente, ela falou assim, fala para o Douglas para ele vir aqui em casa. Ninguém quer ele, mas aí eu quero. Vou ajudar ele. Eu não tinha opção, vim para a casa dela. Ela falou, você vai no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Deus vai se encontrar com você. Você vai se encontrar com Deus. E eu fiz tudo isso, uns 60 dias. Mas quando eu peguei dinheiro na mão de novo, fracassei, recaí, fiquei longe alguns dias da casa dela. E quando eu voltei, ela falou, Douglas, desse jeito não dá. E eu todo orgulhoso, viro para ela e falo, não se preocupe. Não vou dar trabalho para você, nem para ninguém. A partir de hoje eu vou ser um morador de rua de São Paulo. E eu fui para as ruas. E viver nas ruas não é fácil. Você aprende a viver tomando menos banho, você aprende a comer menos, você aprende a lidar com a violência, você aprende a lidar com os maus tratos, mas a sua esperança vai diminuindo. Chega um momento que você acha que você não vai mais sair dessa situação. Mas Deus, ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Deus demonstrou o amor dele para com a minha vida. Eu estando naquele estado de pecado, Deus demonstrou o amor dele. Eu me lembro de duas situações, de muitas, mas duas situações marcantes. A primeira, pessoa que vive nessa vida, ela passa vários dias sem comer, não porque não tenha comida, mas porque ele está envolvido com droga. Então ele não come. Mas lá de madrugada, depois de 5 dias sem comer, sob efeito de entorpecente, acaba o efeito da fome. E aí ele não tem onde comer, nem onde pedir comida, porque ele não ficou num ponto fixo. E eu lembro que eu tinha uma estratégia, eu passava, olhava, aqui em São Paulo o pessoal come pizza demais, e coloca aquelas caixas da pizza que entrega do lado de fora da casa, eu passava e chutava a caixa de pizza. Se ela levantasse voo, subisse, não tinha nada dentro, mas se ela arrastasse, tinha algumas coisas. Eu, com toda delicadeza, abaixava, pegava, saía e comia, às vezes borda, pedaço, azeitona, palmito. Mas eu gostava muito de comer. E um dia eu não orei, mas eu pensei, num dia de manhã, eu pensei assim, nossa, que vontade de comer uma pizza. E nesse dia eu estava andando, eu saí da Moca, onde eu morava, estava lá no Cambuci, e eu passo ali umas 11h30 da noite, perto, na Clímaco Barbosa, uma rua antes do Largo do Cambuci, tem uma rua pequenininha, que tem uma agência do Bradesco, que eu passo ali na frente, de noite. E quando eu olho no pé da árvore, uma caixa, ela estava na raiz da árvore, aquelas árvores grandes, não tinha como eu chutar. E eu fui e peguei a pizza. Quando eu abri a caixa, uma pizza de atum, inteira, quente, saindo fumaça. Eu não sei qual anjo Deus usou para levar. Pode ser um marido que comprou a pizza e a mulher falou, atum de novo? Não aguento. E o cara ficou com raiva e deixou a pizza lá, mas eu sei que a pizza chegou. E eu comi aquela pizza chorando, porque eu sabia quem tinha mandado aquela pizza para mim. Eu sabia que era Deus. E eu sempre fui bem-humorado, eu ainda falei assim, se eu soubesse que o senhor ia atender, eu tinha pedido uma Coca-Cola também, mas não tinha Coca-Cola, eu comi a pizza chorando. A outra situação que Deus demonstrou o seu amor para comigo, foi usando a vida de uma pessoa. Quando eu ficava num ponto fixo ali na praça, todos os dias passa alguém entregando alimento. Motoqueiro, maçom, advogado, católico, evangélico, espírita, todo dia passa alguém. Mas quando vinham os evangélicos, eu tinha um certo de dificuldade. Eu não era agressivo, nada, mas eu me incomodava, porque eles cantavam os louvores que eu conhecia, eles pregavam a palavra que eu conhecia, e eu me afastava. Mas um dia Deus usou uma senhora da Assembleia de Deus. Todo o terceiro sábado eles iam de noite, 11h30 da noite, caminhão, baú, carros, daqui de Itaquera. Eles chegavam com bastante barulho, acordando todo mundo, e dando comida, e eu já levantava e ia para o outro lado da praça. E Deus usou naquela noite uma senhora, cabelo branco, comprido, saia jeans comprida, e ela foi até do outro lado da praça onde eu estava, apontou o dedo na minha cara e falou assim, levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me abraçou como uma mãe abraça um filho que está perdido. Ela me amou.
Eu imagino que o abraço de Jesus seja tão gostoso como o abraço daquela mulher. Ela não pregou uma palavra para mim, mas eu me senti amado por ela e por Deus. Ela fez isso 3 meses seguidos. Ela ia e me abraçava. Abraçava mesmo, aquele abraço de mãe. Passada essa 3ª vez que ela fez isso, eu orei, depois de muitos anos. Falei, Senhor Jesus, eu cheguei até aqui por causa das minhas escolhas, mas eu não tenho forças para sair sozinho, me ajuda. Orei, com certeza Deus escutou, e no outro dia, a situação aperta na rua. Problema com a polícia, com um bandido, com um morador de rua. E eu vou para a casa da minha irmã. Falei, Eliana, eu preciso de ajuda. Ela falou, glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigo. Eu falei, mendigo? Ela falou assim, você? E eu olhei para a minha situação, 1 ano, quase 1 ano e meio nas ruas. E aceitei ajuda e fui para a Missão Vida. Cheguei na Missão Vida, fui muito bem recebido. Ganhei um balde, uma vassoura, um rodo, uma buchinha e a responsabilidade de lavar os banheiros e a recepção da Missão Vida. Mas lá na Missão Vida eu pude me reconectar com o Senhor. Lá eu pude entender que o pecador era eu, que quem precisava de conserto era eu, que quem estava errado era eu. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu venci o programa de recuperação, senti um desejo enorme de continuar e fui perseverando na Missão Vida. Depois de um tempo que eu estava na Missão Vida, acho que uns 4 anos, 5 anos que eu estava na Missão Vida, eu casei com uma moça lá da Bahia, onde eu trabalhei, na Missão Vida, da Assembleia de Deus. Eu orei muito, ela vigiou pouco, deu casamento, e a gente casou, e ela me acompanha, ela é enfermeira, foi trabalhar comigo na Missão Vida, a gente foi transferido para Valadares, nasceu a nossa primeira filha, fomos transferidos para Uberlândia, nasceu a nossa 2ª filha, uma de 6, uma de 2. Na Missão Vida, voltei a sonhar, a acreditar. Nós fizemos juntos o seminário presencial de 2ª a 6ª, 3 anos. Formamos no seminário. Eu tinha um desejo enorme de fazer uma faculdade, fiz uma faculdade, formei na faculdade, administração. Era missionário, depois de um tempo fui ordenado missionário, depois, há pouco tempo fui ordenado pastor. E Deus tem transformado a minha vida. E Deus fez isso porque Ele é bom. Mas Deus fez isso porque Ele usa instrumentos. O desafio para nós é ser instrumento na mão de Deus. O resultado não cabe a nós. Nós não somos responsáveis pelo resultado, mas nós somos responsáveis em obedecer o Senhor. Quando eu cheguei aqui, estava cantando a música de sermos instrumentos. E é isso que Deus quer. Jesus, acabando aquela história, ele pergunta para o advogado da lei, qual dos 3 teve misericórdia com aquele homem que estava caído? E ele fala, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala, vai e procede tu da mesma forma. Isso que Jesus falou para ele serve para todos nós. Nós temos que proceder da mesma forma do que o samaritano. Enxergar as pessoas, ajudar as pessoas, falar do amor de Deus, demonstrar atos de amor. O resultado é com Deus. Se a pessoa vai converter, não vai converter, se ela vai aceitar, não vai aceitar, isso foge da nossa responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade é fazer o que Deus manda e que sua palavra manda. Então todos nós podemos ser instrumentos na mão de Deus. Nós precisamos permitir que Deus nos use. Às vezes uma ação que você acha simples, como falar um bom dia, como falar Jesus te ama, como convidar alguém para vir na igreja, você fala, isso é simples. Mas Deus potencializa, o Espírito Santo trabalha nos corações, e Jesus faz a diferença. Não há limites para o poder de Deus, nem para o poder transformador de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, dínamos, dinamite, para transformar os corações. Às vezes a gente olha e falta fé, a gente olha para aquelas pessoas e a gente usa a lógica, a gente usa a razão, a gente fala, não tem jeito, você é drogado há 20 anos, esse cara está desempregado há 10, essa mulher já teve 4 casamentos, e a gente usa a lógica humana e fala, não dá. Mas com Jesus dá. Com Jesus dá. Jesus pode transformar. Mas às vezes a gente fica esperando que Jesus faça aquilo que Ele falou para nós fazermos.
Jesus confiou essa responsabilidade para a igreja, de amar o próximo, de cuidar dos necessitados, de cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a nossa responsabilidade. Que nós venhamos fazer aquilo que Deus coloca no nosso caminho. A gente não consegue ser responsável pelo mundo todo, mas daquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, nós somos responsáveis por ela. Que Deus nos ajude. Antes de devolver para o pastor, você ouviu no vídeo o desafio de ajudar a Missão Vida. E você tem duas formas de fazer. Lá fora tem uma fichinha dessa, eu não cheguei mais cedo para entregar, mas tem uma fichinha dessa e você pode nos ajudar, sendo intercessor da Missão Vida. Aceitando o desafio de orar uma vez por dia pela missão. Oi? Amém, que bênção, que bênção. Se você quiser se tornar um parceiro, você preenche a ficha, entrega hoje, você vai receber na sua casa um boletim de oração, com 61 pedidos, para você orar um pedido por dia durante 2 meses, e o boletim vai sendo trocado. A segunda forma é financeira. A Missão Vida não recebe dízimos, e nem ofertas que você já tem compromissado com a sua igreja. Isso você tem que fazer aqui, onde você é alimentado. Mas se você pode aumentar o tamanho do seu abraço, se você pode deixar de comer um lanche uma vez por mês, deixar de tomar um açaí e falar, eu vou investir na recuperação de moradores de rua, num trabalho sério, você pode nos ajudar. Você pode ser a resposta da nossa oração. Preencha a fichinha, entrega no final do culto, e você vai receber na sua casa um boleto, você vai receber na sua casa uma mensagem para te lembrar, para fazer por Pix, e vai receber as informações daquilo que tem sido feito com o seu dinheiro na Missão Vida. Tem muitas pessoas que nós precisamos ajudar. E a Missão Vida vai continuar trabalhando até a volta do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, nós não estaremos mais aqui, mas até lá, a gente vai ter os pobres sempre conosco. Esse é o desafio. Nós trouxemos alguns livros, eu vou falar só de um, que é Como Enfrentar o Sofrimento. É uma coletânea de vários pastores, que foi feita uma compilação, perguntado para eles como enfrentar os momentos de dores, de tristezas que nós passamos na vida, e cada um deles deu um depoimento, deu um testemunho, escreveu um artigo, e nesse livro aqui tem de vários pastores renomados, conhecidos, mostrando como enfrentar o sofrimento. Então, mais uma vez, pastor, muito obrigado. Obrigado por essa igreja que apoia e acredita no trabalho da Missão Vida. Obrigado pelos irmãos que já contribuem e oram pela Missão Vida. E você tem a oportunidade hoje de ser um bom samaritano e de ajudar as pessoas que estão acolhidas na missão. São 1.000 homens e 500 crianças no contraturno escolar. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe cada um de vocês.